Ih, vou botar aqui. Boa noite, Clinton. Bem-vindo. Boa noite, tudo bom? Tudo bem? Ó, o Clinton já é veterano, né? Quando tá mais tempo, né? Já é veterano. Aê! Dá uma boa noite pra galera aí. Fala boa noite, Ezequiel. Aê, que lindão! Deus abençoe. Futuro teólogo também. O Power Rangers Monster. Ele gosta muito de Power Ranger, ele falou. Eu acho que ele falou em línguas, tá bom? Ele deve ter falado em línguas. Ele é pentecostal. Ó, Mini Marvel. Vai lá. certo. Hoje vamos falar sobre quem é o Espírito Santo. Para quem não conhece, o Clinton, ele já fez algumas lives aqui, vai fazer outras ainda, né? E já se... E quem tá começando a entrar na live agora já segue a página dele, que é um teólogo batista. Certo, gente? Quer falar alguma coisa? Tranquilão, só te Quer dar um... esperando. Não quer dar um salve aí? Salve, galera. Aê, isso aí. Ó, se não fosse teólogo batista, podia ser Batman reformado, viu? Viu? É A um... camisa aí, ó. Coincidentemente, a camisa não foi programada. Eu não pensei em colocar ela por causa da live. Eu tava usando ela e foi. Certo, então tá, vamos começar. Bora. Quem é o Espírito Santo? Tema da live, tá, gente? O Espírito Santo sempre existiu? Ou ele passou a existir ali na ressurreição de Jesus? Como é que foi? Novamente, boa noite aí ao pessoal que está presente. O Espírito Santo, ele é conhecido e ele é entendido de maneiras muito diferentes. Vai depender muito da religião que a pessoa segue, vai depender muito do que a pessoa cresceu aprendendo, do lugar que a pessoa nasceu, por exemplo, também. Isso vai depender muito desses fatores. Mas pensando no Espírito Santo especificamente, a gente está pensando aqui em um ser que pode ou não pode ser uma pessoa, tá? Para nós entendemos que o Espírito Santo ele é, de fato, uma pessoa. Ele não é uma criação, ele não é algo que veio a existir, ele sempre existiu. Mas eu quero colocar aqui antes um ponto que eu acho importante, é que na maioria das religiões aí fora, o Espírito Santo é entendido de maneira um pouco equivocada, entendeu? Entende-se o Espírito Santo muito... Vai lá, papai tá falando aqui. Ezequiel tá querendo participar de novo aqui, tá vendo? Vai lá, senão eu vou desligar lá, tá bom? Ó, o Espírito Santo, ele é visto, por exemplo, pelas testemunhas de Jeová, como sendo uma energia ativa, uma força, na verdade. Então, fala-se sobre o Espírito Santo como sendo... Tá bom, vai lá, papai, vou terminar aqui. Uma energia ativa. Então, eles entendem o seguinte, olha, o Espírito Santo ele não é um ser, tá? Ele é uma energia, como se Jeová, como se Deus tivesse arrancado pedaços dele e aí te deixasse ao mundo. Então é como se aquilo tivesse poder, mas não fosse uma pessoa em si. Então é importante a gente olhar com a perspectiva de que muitas pessoas não entendem o Espírito Santo como uma pessoa. Acha que realmente é uma força, é uma energia, é um poder, é algo assim. Mas na verdade o Espírito Santo ele é Deus, tá? Ele é uma pessoa. E mais um pouquinho para frente tem uma das perguntas que você vai fazer que a gente vai conseguir entender por que a gente consegue enxergar ele como Deus, tá? Mas via de regra o Espírito Santo ele sempre existiu porque Deus não é criado, né? Eu falei isso na live sobre Jesus e eu falo novamente aqui. Deus ele não é um ser que ele passa a existir. Ele é um ser que é autoexistente. Ele existe desde sempre. Ele nunca foi... Não teve um momento do tempo em que falou assim, olha, a partir daqui, de hoje, eu sou Deus. Não. Porque a contagem de tempo para Deus é diferente da nossa. Deus ele não está preso no tempo. Deus ele não está preso no tempo. Então, Deus ele não passa a existir a partir de um dia. Deus ele sempre existiu, eternamente. A eternidade é uma ideia de que não pode ser contado o tempo. Sempre foi, sempre é e sempre será. Basicamente é isso.
Certo. Como que o Espírito Santo atuou na criação? Na criação. Bom, a Gênesis 1, que é o primeiro capítulo da Bíblia, ele vem trazer a ideia da criação, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra ela era sem forma e vazia. E aí, logo no segundo versículo, no terceiro, já aparece a figura do Espírito Santo. E o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo. Então, a ideia do Espírito Santo pairar é exatamente a ideia do Espírito Santo estar presente na atuação e na criação da obra. Então, ali a gente tem o Deus Pai sendo manifestado em Gênesis como aquele que começa a obra. Nós temos o Espírito Santo ali também presente, pairando sobre a criação. E aí, por fim, nós temos o terceiro elemento, que eu enxergo como sendo o próprio Jesus. E eu falei isso na outra live, que é quando aparece a expressão, e disse Deus. Essa expressão, e disse, é Deus falando, é a palavra de Deus. E quem é a palavra de Deus? Quem é o Logos divino? É Jesus. Então nós temos Pai, Filho e Espírito Santo desde o começo, desde o princípio da criação. O Espírito Santo ele atua na criação sendo criador tanto quanto Pai e Filho. Isso nós enxergamos logo nos primeiros versículos ali. E é o que eu falei, a ideia de pairar sobre as águas, e muita gente entende que é como se o Espírito Santo ficasse ali, ó, rodando em cima das águas, ali andando, que nem um dementador do Harry Potter que fica andando no ar assim. Então, e não é assim. O Espírito Santo ele pairava na ideia de ele estar presente na criação. Ele estava atuando ali na criação. A terra foi criada do nada, Deus criou do nada, não tinha nada feito, Deus criou. E nesse ato de criação e sustentação, o Espírito Santo se fez presente, pairando, estando presente ali, literalmente, sobre a face das águas ali, na criação. E aí, dali para frente, nós temos os dias sendo criados e tudo mais. Então, ele é criador. Ele é tanto criador quanto o Pai e tanto criador quanto o Filho. Certo. E como que o Espírito Santo ele atuava no Antigo Testamento, na questão de equipar para o serviço? Olha, tem uma discussão muito grande em cima desse tema, porque nem todo mundo entende que o Espírito Santo ele passou a habitar somente no Novo Testamento. Então, muitas pessoas entendem que desde o Antigo Testamento o Espírito Santo já morava nas pessoas, tá? Então, eu acho que não é a hora da gente entrar nesse assunto aqui, mas, sendo bem direto, o Espírito Santo ele capacitava pessoas. O Espírito Santo ele tomava a boca de profetas, o Espírito Santo ele tomava a boca de reis. Então, nos momentos em que nós vemos, por exemplo, Davi indo guerrear, obedecendo a Deus, né? Reagindo a uma ordenança de Deus, ele vai guerrear. No ato de guerrear, ele está fazendo então o quê? Sendo movido pelo Espírito Santo, levado pelo Espírito Santo a fazer aquilo. Da mesma forma os profetas, quando os profetas começavam a dizer, assim diz o Senhor, e eles e começavam a falar, nesse ato de assim diz o Senhor, é o Espírito Santo quem tomava a boca deles e falava então da parte de Deus. Detalhe, os profetas não ficavam em transe, eles não ficavam assim, sabe, hipnotizados e tal, aquele olhinho rodando e falando coisas, não. Eles realmente tinham consciência de que eles estavam falando da parte de Deus, porque o Espírito Santo levava eles a falar. Assim como hoje, quando a gente está pregando para alguém, está falando de Jesus para alguém, está ensinando sobre alguma coisa, e aquela convicção forte do nosso coração vem, você fala, meu, esse é de Deus, não tem como ser de outra pessoa, é de Deus isso. Então, da mesma forma que o Espírito Santo tomou a boca daqueles homens, hoje nós também conseguimos agir dessa maneira. De maneira até melhor, porque hoje eu entendo, agora entrando naquela discussão, que no Novo Testamento o Espírito Santo ele passa a habitar no crente. Naquela ocasião, naquele tempo, o Espírito Santo, eu entendo que ele não habitava, ele estava presente em momentos específicos. Tá? Um exemplo, Saul. Saul teve um momento em que o Espírito Santo saiu de Saul. O que isso significa? Saul era salvo e perdeu a salvação? Não. Porque o Espírito Santo estando em alguém não era sinal de salvação. Era somente sinal de autoridade quando falava alguma coisa. Tá? De maneira específica, momento. Então, quando nós pensamos no Espírito Santo no Antigo Testamento, nós pensamos no Espírito Santo como uma atuação pontual, momentânea. Tá? Então, a ideia seria mais ou menos dessa forma dentro do Antigo Testamento.
Certo. Só lembrar que, gente, as perguntas elas foram tiradas deste livro aqui, tá? Que é Teologia Pentecostal da Assembleia de Deus, Reformados que atira a primeira pedra. Mas eu tirei tudo daqui, tá bom? E mais sorte você responde tudo igual, então tá bem, só, tá? Também quero deixar aqui, ó, um salve. É muito estranho falar pra galera de teologia salve, né? Mas tudo bem. Pra quem entrou, a Sabrina Franz, tá? Dizer que eu amo você, viu? Tem sido uma amiga, aquelas amigas, assim, que é um braço na minha vida, sacou? Um abraço também pra Tamires, que entrou aí, tá bom? É uma bênção, viu, Tamires, ó. Tá certo? É isso aí, vou continuar com a pergunta. Deixa eu ver. Atuação do Espírito Santo no Novo Testamento, como que foi em Pentecostes? Pentecostes foi o cumprimento de uma profecia. Você está com esse livro pentecostal aí, e aí provavelmente nesse livro vai ser dito que a atuação lá em Pentecostes foi um momento onde deu início ao movimento pentecostal e tudo mais, enfim. Só que, na verdade, o Pentecostes, ele era um dia, tá? Então, não foi um evento que foi chamado de Pentecostes, foi um dia de uma festa que sempre acontecia, chamada Dia de Pentecostes. Tá? Então, nessa festa, vinham pessoas de vários povos diferentes. Se você olhar lá em Atos, vai dizer que vinha gente da Ásia, Ponto, Galácia e vários outros lugares ali para poder se reunir em Jerusalém para essa festa. Tá? E aí, nessa festa, Deus, ele então, usando mais uma vez de uma atuação sobrenatural, ele faz o cumprimento de uma profecia, lá de Joel capítulo 2. Joel capítulo 2 foi profetizado, e aqui vou entrar de novo no ponto que eu falei anteriormente sobre a habitação do Espírito Santo. Joel capítulo 2 profetiza o momento exato em que o crente se tornaria a habitação do Espírito Santo. Então ele não mais seria uma atuação pontual. O Espírito Santo agora viria morar no crente. Ele estaria no crente, com o crente e até o fim. Então, no momento do dia de Pentecostes ali, a gente tem o derramamento do Espírito sobre toda a carne. E o que seria isso? Todo crente, não somente mais profeta-rei, todo crente passaria então a ser a habitação do Espírito Santo. Então se cumpre, e é isso que Pedro vai dizer lá em Atos 2. Pedro, quando ele começa a pregar, ele fala, olha, hoje está se cumprindo o que foi dito lá pelo profeta Joel, e ele começa a citar a profecia. Não dá para a gente entrar na questão da profecia, porque ela é uma profecia que se cumpre em partes. Tem partes dessa profecia que ainda não se cumpriu, mas vai se cumprir. Então, grande parte dessa profecia se cumpre. O Espírito Santo, então, ele passa a ser derramado sobre todo o crente. A pregação do Evangelho se torna ali um negócio, fora da realidade, porque 3.000 pessoas são batizadas por Pedro ali. Após a pregação de Pedro ali, Pedro prega, 3.000 pessoas são batizadas. Então, o que está acontecendo ali? O Espírito Santo está passando a habitar nos crentes. Tá, você já mostrou. Quer mostrar a aranha dele. Nossa, que gigante! Né, cara? Vai lá. Então, o Espírito Santo passa agora a habitar no crente. Então, ali existe uma transição. Por que uma transição? Porque se nós lembrarmos um pouquinho em Atos 1 nós vemos Jesus voltando ao céu. Os homens olhando, Jesus subindo e os anjos perguntando para os homens, olha, o que vocês estão olhando? Da mesma forma que vocês estão vendo esse Jesus subir, ele vai descer, ele vai voltar. Ou seja, todo olho está vendo ele subir, todo olho vai ver ele voltar. A ideia é mais ou menos essa. Então, a gente tem ali em Atos 1 o fim do ministério de Jesus e o início do ministério do Espírito Santo. Então, no Antigo Testamento, basicamente, nós temos o ministério do Pai. Nos Evangelhos, até o começo de Atos, o ministério do Filho. E agora, a partir do dia de Pentecostes até a consumação dos séculos, o ministério do Espírito Santo. Eis que eu estou com vocês até a consumação do século, significa o quê? Deus Pai esteve presente conosco o tempo todo, Deus Filho esteve presente conosco o tempo todo, e hoje nós temos a Trindade presente na nossa vida através do Espírito Santo.
O Espírito Santo hoje é, então, aquele que nos guarda, como aqueles que andavam com Jesus foram guardados por Jesus durante o ministério dele. Então, a gente tem em Atos 2, no dia de Pentecostes, nessa festa, o início do ministério do Espírito Santo. O momento exato em que todo crente passa a ser templo. Dali para frente, todo crente é templo. Certo. E como que foi o Espírito Santo na vida de João Batista? Que ele diz na Bíblia, né, que ele foi cheio desde o nascimento já. Que ele vê também a pomba, no caso, né, simbolizando o Espírito Santo. Essa questão da pomba aí, a gente tem que ler o texto melhor lá, porque não diz que o Espírito Santo virou uma pomba, tá? Diz que ele desceu como uma pomba. Então, não necessariamente significa que ele tomou forma de uma pomba ou ele se transformou numa pomba, como muitas pessoas dizem. Ele desceu de forma corpórea como uma pomba, exemplificando a pomba, tá? Mas assim, João Batista é interessante, porque João Batista ele foi profetizado praticamente junto com Jesus. Porque João Batista era aquele que vinha preparar o caminho para Jesus. Então, a gente tem, por exemplo, em Malaquias, uma profecia sobre João Batista. É dito que viria um outro Elias. Por que um outro Elias? Elias era profeta. E Elias, ele é, talvez ali, o símbolo dos profetas, né? Quando a gente vê lá no Monte da Transfiguração, a gente vê Moisés e Elias. Por quê? Elias representando os profetas, Moisés representando a lei. Então, a lei e os profetas junto com Jesus no Monte da Transfiguração. Então, a ideia de João Batista ser alguém cheio do Espírito Santo desde sempre é porque o plano de Deus para João Batista era diferente de todos os outros profetas. João Batista foi o último profeta nos moldes do Espírito do Antigo Testamento. João Batista era profeta igual Jeremias, igual Isaías, igual Miqueias, igual Ageu, igual Oséias. Ele era um profeta nos moldes do Antigo Testamento. Ele não era um profeta nos moldes do Novo Testamento. Ele era um profeta nos moldes do Antigo. Tá? Então, quando nós enxergamos João Batista cheio do Espírito Santo desde sempre, é porque ele tinha um chamado conjunto com Jesus. Quando o povo visse que alguém chegou falando sobre Jesus, preparando o caminho, opa, liga o alerta, ele está vindo. Se João Batista, que é o novo Elias, ele vem preparar o caminho, significa então que atrás dele quem está vindo? Jesus. Então a ideia de João Batista ser tão importante na história de Jesus é exatamente por isso. Porque ele veio para poder preparar o caminho. Quando ele chegou, as pessoas quando começaram a entender quem era João Batista, já começaram a entender, olha, se ele é João Batista, atrás dele está vindo Jesus. Se ele está chegando aqui agora, significa que Jesus vem atrás dele, ele é o próximo. Jesus é o próximo. Entendeu? É mais ou menos a ideia que a gente quer passar quando nós pensamos João Batista como sendo aquele que prepara o caminho, né? E tem várias músicas que falam sobre preparar o caminho, né? Ele que preparava o caminho e tudo mais, exatamente por causa disso. João Batista ele tinha um chamado conjunto com Jesus, tanto que ele foi profetizado também no Antigo Testamento. Muitas pessoas seguiam João Batista, mas depois de que chegava em João Batista falava, não, mas não sou eu não, é ele. Tanto que chega no momento em que João fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque Jesus era o foco. Dali a pouco a gente começou a ver os discípulos de João Batista se tornarem discípulos de Jesus, não mais de João Batista. Exatamente por quê? Porque João Batista veio só para ser um instrumento, e ele entendia que ele era um instrumento. Ele sempre entendeu isso. E, resultado, acabou morrendo aí pela fé. Certo, só assim, falar da minha decepção, né? Porque eu achava que o Espírito Santo parecia que nem uma pomba, tá ligado? Eu achava, né? Mas tô aprendendo nas lives, olha só, viu como é importante. Pode até ser que tenha, mas a ideia do texto, de modo geral, não é essa que traz. Não tem como descartar, porque não tem como a gente saber. Mas a ideia do texto em si é explicar de maneira que eu e você entenda que o Espírito Santo veio do alto até Jesus. Entendeu? Como que você entende? Eu não vou falar de um elefante, porque o elefante ele é da terra. Eu não vou falar de um cachorro, porque o cachorro é da terra. Eu vou falar do quê? De um pássaro, de uma ave, de alguém que vem do céu. Por isso que ele veio, Jesus, né? E aí a ideia é que ele vem como pomba, tá? Se era uma pomba ou não. Certo. Era o pássaro mais delicado e mais tranquilo, né, pra descrever, né? Porque se fosse outro, né? É. Ó,
O Espírito Santo, como pessoa, gente, ele está sujeito a como é que eu posso falar a palavra, né? Algumas, algumas coisas semelhantes a uma pessoa, né? Por exemplo, ele proíbe, faz milagres, entristece, tem vontade, ensina, ama, fala, pensa e sente ciúmes, tá ligado? Quando a gente fala sente ciúmes, a galera, tipo assim, não é possível o Senhor sentir ciúmes, né? Entendeu? Então eu queria que tu explicasse um pouco sobre isso. Ele é uma pessoa e, como toda pessoa, ele tem. ah, a gente vai falar sentimento porque é uma forma da gente entender, tá? Mas ele tem atributos. Nós temos atributos como pessoas também. E o fato da gente ter vontade, por exemplo, é um atributo comunicável. Deus nos deu esse atributo que é dele. Existem alguns atributos de Deus que ele deu para nós, outros não, outros é só dele. O fato de sentir vontade, de ter desejo, essas coisas, veio de Deus para nós. E o Espírito Santo, ele tem vontade, ele expressa sentimentos também, tá? Especificamente sobre os ciúmes, poxa, não tem como a gente olhar para o Antigo Testamento e não ver Deus como sendo alguém zeloso quanto ao povo dele. Deus, ele odeia quando o povo dele troca ele por um ídolo pagão, troca ele por qualquer outra coisa. O mandamento, ele é bem... Tá bom, já viu. O mandamento, ele é bem explícito quando diz, não terás outros deuses diante de mim. Deus, ele quer adoração só para ele. Então, por que que ele tem ciúmes? Exatamente porque ele quer o povo dele só para ele. E não é egoísmo da nossa parte quando nós queremos alguma coisa para nós. Por quê? Porque nós somos levados pela nossa natureza. A nossa natureza é pecaminosa. Então é muito difícil eu querer muito alguém para a minha vida sem que isso tenha certa influência com o pecado. Pode até ser que tenha. E aí se transforma em um ciúmes zeloso. Tá? Então a ideia do Espírito Santo ter ciúmes tem a ver com zelo. Ele é alguém zeloso. Ele ama o povo dele. Ele ama aqueles que são dele. E ele quer aqueles que são dele só para ele. E eu digo mais, que marido não quer a esposa só para ele? Que esposo não quer o marido só para ela? É natural que isso aconteça. Então nós temos a ilustração bíblica de que Deus é um noivo e nós somos como igreja a noiva. Então é natural que Deus queira a nossa vida só para ele. Porque nós somos dele, ele nos comprou, ele pagou preço de sangue por nós. Então, ele vai querer isso, sim. No Antigo Testamento, o povo acabava idolatrando falsos deuses, acabava idolatrando deuses pagãos, e tudo que acontecia no Antigo Testamento tinha uma consequência, porque era pecado. Quando o povo passou a adorar, por exemplo, o bezerro de ouro lá, poxa, Deus, ele se irou. E com razão. Como ele não vai se irar? É o povo dele. É o povo dele que está se relacionando com alguém que não é ele. Então é traição. É traição. Entende? Nesse sentido, a gente pode pensar em outras coisas também. Lembrando lá em Atos, quando Ananias e Safira. Não sei se você vai lembrar dessa história. Eu não lembro agora qual o capítulo exato de Atos, mas conta que Ananias e Safira tinha herdado ali uma terra, um terreno, e eles vão e vendem esse terreno. Só que eles mentem o valor do terreno que eles venderam, né? E aí Pedro pega e fala para ele, olha, vocês não mentiram para homens, vocês mentiram pro Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é alvo direto do pecado. Quando nós pecamos contra ele. E se ele não é uma pessoa, qual o sentido de eu pecar contra o objeto, contra um ser inanimado? Não, eu peco contra pessoas. Eu firo pessoas. O Espírito Santo é, portanto, uma pessoa. Em outros exemplos da Bíblia, nós encontramos também o Espírito Santo, por exemplo, em Romanos 8, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. E qual que é essa ideia de gemidos inexprimíveis? A expressão diante da oração, diante daquilo que é levado a Deus. Então, o Espírito Santo como uma pessoa que intercede por nós com gemidos, falando, sentindo. Entendeu? A ideia, então, é mais ou menos essa. Certo. E além de pecar contra o Espírito Santo, a gente pode mentir para ele, resisti-lo, entristecê-lo e blasfemá-lo. E aí?
É. Ah, é o que eu falei da questão de todo pecado ser diretamente, ó, o Nilson falou aqui, ó, Atos 5, obrigado, viu? É isso mesmo, Atos 5. Eu tinha esquecido a referência, às vezes eu esqueço. Ah, mas vamos lá, a questão do pecado, é o que eu falei. Claro, todo pecado é diretamente contra Deus, toda afronta da nossa desobediência é contra Deus, é diretamente contra Deus. Se eu por exemplo, mentir para você, Keila, eu estou mentindo primeiro para Deus, e depois eu minto para você, porque o meu pecado é diretamente contra Deus. Davi, quando ele comete o pecado dele, e aquilo corrói ele por dentro, e chega no momento em que ele vai lá confessar, e nós temos o Salmo 51, que é um dos salmos mais profundos e maravilhosos de confissão de pecado, nós temos Davi falando o seguinte: contra ti somente pequei. Ó, Davi praticamente matou Urias, Davi adulterou, Davi mentiu, Davi foi preguiçoso, e tantos outros pecados contra pessoas. E ele diz que ele pecou contra Deus. O pecado de Davi, ele fala, contra ti e contra ti somente pequei. Ou seja, o que me interessa agora é que eu pequei contra o Senhor. A ideia é que ele pecou contra muitas pessoas, mas ele pecou primeiro contra Deus. O pecado, ele sempre é primeiro contra Deus. Então, o Espírito Santo, sendo Deus, ele então é alvo da nossa desobediência quando nós pecamos. A questão que você falou sobre... Qual que é o restante dos outros pontos? Resistência, né? Resisti-lo. Isso. Então, a ideia da resistência, e é o que muitas pessoas não entendem, todo ser humano resiste a Deus. Todo ser humano. Todos. Nós nascemos resistindo a Deus. Nós nascemos não querendo Deus. Nós nascemos assim, olha, se eu nascer e ninguém falar do evangelho para mim, e ninguém me falar nunca sobre Jesus, eu vou crescer amando o pecado e odiando a Deus. É impossível que eu queira o contrário. Por quê? A minha natureza, ela já é assim. Minha natureza, ela quer o pecado sempre. Ela quer o pecado sempre. Então, resistir ao Espírito Santo, nós vamos sempre. Entendeu? A gente tem até uma passagem de Atos, se alguém lembrar e puder citar aí, que fala exatamente sobre isso. Que os homens ali com Estevão estavam resistindo ao Espírito Santo. E é isso. O homem natural, ele vai resistir. Ele não quer. A menos que o Espírito Santo entre no coração dele, transforme aquele coração, dê nova vida, ele não vai querer nunca. Jamais, nunca. Então, basicamente, sobre a resistência, é isso. E sobre a blasfêmia, que muitas pessoas falam, poxa, nossa, tem gente que tem até crise. Nossa, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo já na minha caminhada? E se eu blasfemei, não tem perdão? Não tem perdão. Se blasfemou contra o Espírito Santo, acabou. Não tem perdão. Mas o que é isso? O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Em que contexto Jesus falou sobre isso? Jesus estava diante dos fariseus, certo? Os fariseus estavam acusando Jesus de fazer milagres, de fazer maravilhas, prodígios, através do poder de Satanás. Então os fariseus falavam, olha, as obras que você está fazendo, Jesus, é pelo poder do diabo. É Beelzebu quem está fazendo isso. E aí Jesus dá uma das respostas assim mais fantásticas de todas que eu já vi. Ele vira para os fariseus e fala assim, olha, presta atenção no que vocês estão falando. Tá? Eu estou vindo aqui exatamente pregar uma mensagem contra a mensagem de Satanás. São mensagens opostas. Vocês estão me dizendo que eu estou fazendo obra através do poder de Satanás. Agora pensa, se Satanás está contra Satanás, qual que é o sentido? Como é que um reino fica contra o próprio reino e ainda assim ele continua prosperando? Jesus ele começa a quebrar, a explodir a cabeça daqueles caras com respostas, com perguntas e respostas. Olha, e se Satanás está contra Satanás, o reino está dividido. Não tem um reino, não tem uma pessoa, não tem um grupo que está caminhando junto. Então, basicamente, a ideia de blasfemar contra o Espírito Santo é isso. Eles estavam atribuindo as obras de Deus feitas por Jesus pelo Espírito Santo a Satanás. Então, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É quando você atribui a obra que é de Deus a Satanás. Poxa, Jesus estava curando pessoas, Jesus estava perdoando pecados. Como é que os caras podiam dizer que aquilo era obra de Satanás? Satanás estava curando as pessoas, Satanás estava, através de Jesus, Satanás estava perdoando pecados? É claro que não. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. E contra isso, não tem perdão.
Então, todo aquele que vive uma vida, tá? E não é um ato, não é um pecado isolado. Que você tá lá andando na rua, de repente você fala, ah, mas não foi Jesus que fez, que curou lá o cego, foi o Satanás. Poxa, agora tô perdido, acabou, nunca mais vou poder ser salvo. Não, não é assim que acontece. É uma vida, é um estilo de vida de alguém que nega exatamente a obra do Espírito Santo através de Jesus e atribui aquilo a Satanás. Então é como se a pessoa dissesse que não é Jesus quem estava perdoando o pecado, quem estava salvando, quem estava curando, era Satanás. Quando alguém passa a olhar através dessa perspectiva, essa pessoa já é uma pessoa que tem blasfemado contra o Espírito Santo há tempos e vai continuar até o fim da vida. Essa pessoa ela não vai ser salva. Certo, muito bom. Muito bom a explicação, viu, gente? Não é bom saber, né, que as pessoas estão blasfemando, sacou? Sobre a Bíblia, tá bom? O Espírito Santo é o autor da Bíblia? Filho, pega outro celular do papai aí. Ó, eu vou pegar o versículo aqui, mas sim, o Espírito Santo ele é o autor da Bíblia, em último caso, sim. Tá? E aí eu quero chamar os que estão assistindo ou os que vão assistir a abrir a Bíblia lá em 2 Pedro, a carta de 2 Pedro, tá? Capítulo 1, nós vamos ali no versículo 19 em diante. Diz assim a palavra de Deus, 2 Pedro 1, 19 a 21. Assim, temos ainda mais segura a palavra dos profetas, os profetas do Antigo Testamento. E vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de particular interpretação. Ou seja, olha, ele começa falando, eu quero que vocês tenham muito seguro em vocês que a palavra dos profetas do Antigo Testamento, elas são como luz que ilumina o lugar escuro. E aí o salmista vai dizer, lâmpada para os meus pés é a sua palavra, que vai iluminando todo o caminho que eu estou andando. E aqui Pedro está falando a mesma coisa. A palavra do Antigo Testamento, dos homens do Antigo Testamento, tenham ela para vocês como sendo uma luz que ilumina um lugar escuro. E ele coloca, e primeiramente isso, você tem que saber disso. Nenhuma profecia, nada do que foi dito pelos profetas, nada do que está dito no Antigo Testamento veio de particular interpretação. Em outras palavras, vou a grosso modo falar, olha, Isaías, quando ele teve aquela visão no capítulo 6, ele não tirou aquilo da cabecinha dele, não. Ele não tirou aquilo da vontade dele, não. Ele não era o Steven Spielberg, não, para poder criar o universo ali hollywoodiano, não. Ele viu aquilo. Aquilo não veio dele. Aquilo não veio dele, não é de particular interpretação. Ele não tirou aquilo dele mesmo, do coração dele, da vontade dele. Então, primeiramente, saibam disso. Nenhuma profecia do Antigo Testamento, da Escritura, foi dada por particular interpretação. Nada. Nada brotou do coração humano. Nada. Por quê? Porque nunca jamais, versículo 21, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Mas homens santos falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Então, olha, nenhuma profecia do Antigo Testamento veio do coração humano, ninguém quis. Isaías não acordou lá numa manhã e falou, eu já acho que eu vou profetizar sobre alguma coisa. Não, não foi assim que aconteceu. Nunca, jamais. Pelo contrário. E aí a palavra aqui, inspiração, tá? Inspirados pelo Espírito Santo, o que é a palavra grega aqui para inspirado é o quê? Soprado. É como se o Espírito Santo tivesse soprado no ouvido, na mente, no coração desses homens a palavra que ele queria que fosse dita. Então, homens santos falaram da parte de Deus inspirados pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo quem deu cada palavra que os profetas falaram e que nós temos na Bíblia hoje. E aí alguém pode perguntar, tá, o Antigo Testamento, mas e o Novo? Como é que eu vou saber do Novo? Pedro também. 1 Pedro, capítulo 3, versículo
eu ver, 2 Pedro ainda, na verdade, né? Mesmo capítulo. Eu confundi as cartas. Capítulo 3, versículo 15 e em diante, tá? Diz assim: e considerem a paciência do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês. Olha só, Pedro está falando de Paulo. Segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar a respeito desses assuntos, do que? De salvação, como de fato ele costuma fazer em todas as suas cartas, nelas, nas cartas de Paulo, há certos pontos difíceis de entender. Pedro reconhece que Paulo fala algumas coisas sobre salvação que é difícil de entender. E hoje a gente percebe muita gente com dificuldade em entender Romanos 9, em entender Efésios 1. É normal. Pedro está falando, sim, é difícil de entender. Para Pedro era difícil, imagina para nós. Mas ele coloca, mas aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria perdição deles. Então, o que ele está dizendo aqui? Olha, as pessoas pegam as palavras de Paulo, que é difícil de entender, e torce aquilo ali, distorce aquelas palavras. Por quê? Porque eles não entendem. Mas aí, o ponto interessante aqui é o seguinte, Pedro fala, e as demais escrituras. Para Pedro, quando ele fala escritura, ele está falando tudo aquilo que é inspirado por Deus, tá? Tudo aquilo que é comprovadamente inspirado por Deus. Ele está falando de cânon, aquilo que é fechado. Então, o que ele está fazendo? Ele está comparando as palavras de Paulo, as epístolas de Paulo, com as escrituras do Antigo Testamento. Logo, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento são palavras de Deus inspiradas pelo Espírito Santo. Certo. E só para complementar aqui, os apócrifos, eles não são inspirados pelo Espírito Santo, né? Não. Assim como hoje muitas pessoas escrevem, pregam, falam sobre Deus, falam sobre milagres, essas coisas, naquela época era muito comum. As pessoas elas escreviam livros. Os próprios apóstolos, eles escreveram outras cartas além daquelas que estão na Bíblia. Paulo, por exemplo, ele tem mais 2 cartas que ele escreveu para Coríntios. Nós temos 2. Paulo tem mais 2 que ele escreveu para Coríntios e que não é inspirada. A igreja, na época, não reconheceu aquelas palavras como inspiradas e a carta se perdeu, de modo que ninguém mais deu importância para ela. Então, existem muitos apócrifos. Mas a gente tem que ler os apócrifos assim como a gente lê, por exemplo, livros de história. São histórias contadas a partir de uma perspectiva. Pode ser que o autor seja influenciado, nesse caso, por alguma coisa, pode ser que não. Um exemplo, Macabeus. Existem 2 livros de Macabeus, contando da Revolução dos Macabeus, que aconteceu no período intertestamentário, que é o período ali dos 400 anos de silêncio de Deus. Final de Malaquias, começo de Mateus. Naquele tempo ali aconteceu muita coisa. Pelo livro de Macabeus a gente consegue ter uma noção do que aconteceu. E é legal conhecer. É legal a gente ler aquilo e falar, poxa, é história. Mas a gente vai ler assim como a gente pega um livro de história do Brasil e lê. Assim como a gente pega um livro de história da igreja e lê. Quantos e quantos livros de história da igreja existem? Muitos. Eu tenho aqui uns 3, 4 livros aqui de história da igreja, que em alguns pontos eles olham para os acontecimentos de maneira diferente. Por quê? Influência do autor. Se o autor é um cara mais liberal, ele vai favorecer o movimento liberal na visão dele sobre história. Se o cara ele é avesso ao movimento liberal, ele vai descrachar o movimento liberal na visão dele sobre história. Então, os apócrifos são legais para a gente ler como livros históricos, como inspirados de jeito nenhum. Certo. Agora, sobre os efeitos do Espírito Santo na nossa vida, tá? Através do Espírito Santo, nós somos libertos do pecado e da morte. Eu vou ler todos aqui, depois você explica daí, tá? Cumprimos a lei, né? Ele permite que a gente cumpra a lei. Fortalece nossos corpos físicos, traz paz e vida, ajuda a orar e testifica que somos filhos e não mais escravos. Isso aí. O Espírito Santo, ele é o que eu falei, ele é uma pessoa, né? E aí, como uma pessoa, ele atua em nós como uma pessoa também. Então, a obra do Espírito Santo começa no momento em que ele tira o coração de pedra que todo ser humano tem
Então, todo ser humano, não é só mulher, não, tá? Eu sei que a fama é que mulher tem o coração de pedra, gelado e tal. Tá Mas bom, todo ser humano tem o coração de pedra. Todos, todos. Então, o ser humano, naturalmente, ele já tem o coração de pedra e o Espírito Santo começa a obra exatamente fazendo uma cirurgia. Ele faz um transplante de coração. Ele tira aquele coração de pedra, que é um coração morto, e ele coloca um coração de carne. Isso que eu estou falando é uma ilustração de Ezequiel, não meu filho, Ezequiel o profeta. Ezequiel capítulo 36, verso 26, ele vai exatamente exemplificar isso. 26 em diante, ali todo o contexto todo ali vai exemplificar isso. O Espírito Santo vindo e tirando o coração de pedra e dando um coração de carne. Quando isso acontece, a gente passa então a ter uma vida diferente, sabe? Isso não acontece pra gente do dia pra noite, tá? A gente não percebe do dia pra noite e fala, poxa, o que aconteceu? Antes parece que eu fazia tudo errado, agora eu tô fazendo tudo certinho. Não acontece assim. Mas o Espírito Santo, ele vem trabalhando no nosso coração a partir do momento em que ele dá essa nova vida, dia após dia. Então, a gente tende a crescer, a aprender novas coisas. A gente tende agora a ter um novo estilo de vida. Por quê? Porque antes, quando o meu pecado me chamava, sabe o que eu falava? Bora! Eu vou agora! Vamos! Agora, quando o meu pecado me chama, eu fico assim. Eu acho que não. Por quê? Porque agora eu consigo discernir o que é pecado e o que não é. Agora eu consigo enxergar o que Deus gosta e o que Deus não gosta. O que Deus quer que eu faça e o que Deus não quer que eu faça. Eu consigo enxergar isso hoje. Antes eu não conseguia. Então isso é obra do Espírito Santo na nossa vida. Quando nós conseguimos finalmente dizer não para o pecado, é porque o Espírito Santo moveu o nosso coração. Ele mostrou para nós que aquilo é pecado. Então, o efeito do Espírito Santo, ele é abrangente na vida do crente. Ele vem passando pela ideia de, exatamente isso que eu falei, de discernir até o momento de manter e de crescer. Então, eu vou crescendo naturalmente. Eu vou abandonando as minhas velhas práticas e vou criando novos hábitos. O querer, quando ele é... Eu quero muitas coisas, né? A gente quer muita coisa, né? Ai, eu tô com vontade disso, tô com vontade daquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas o querer transformado pelo Espírito Santo, ele é um querer que ele é movido por aquilo que Deus ama. Então, ainda que eu veja em algum momento... Tá bom, sem problema. Ainda que eu veja em algum momento um pecado diante de mim, eu consigo olhar para ele e ver a monstruosidade que ele é. Eu consigo enxergar que ele é sujo, eu consigo enxergar que ele é ilusório, eu consigo enxergar que ele não vai me dar a paz que Deus dá. É só Deus que pode preencher o meu coração de paz, não é o pecado. O pecado me dá um prazer de 2, 3, 4, 5, 10 minutos. Deus não. Deus ele quer me dar um prazer para a eternidade. E é o Espírito Santo que vem na nossa cabeça, nos lembrando disso todos os dias. A vozinha na minha consciência. Às vezes a gente confunde. Às vezes é a vozinha do nosso coração, tá? Às vezes é a vozinha do nosso coração de fato. Mas como nós somos crentes, e quando nós somos crentes, o Espírito Santo ele fala muito alto. O Espírito Santo ele fala muito alto. E muitas vezes, quando nós não estamos ouvindo o Espírito Santo falar, sabe o que ele faz? Ele nos leva ao sofrimento. Aí ele intensifica o volume. Ele fala, agora você está me ouvindo? Agora você vai me ouvir? Exatamente por isso. Pode ir lá, cara. Toma. Ele quer ir no banheiro. à vontade. Então, assim, ele vai lá. Ele quer saber. Então, o Espírito Santo, ele fala conosco de muitas maneiras. Não são poucas, são muitas. E a ideia da gente pensar no Espírito Santo como uma pessoa é exatamente isso. Por exemplo, tem algumas pessoas que contam que no começo da conversão, por exemplo, ia almoçar, ia jantar, aí sentava na mesa, colocava um prato e colocava um outro prato junto, do lado, né? Por quê? Tem alguém junto comigo aqui, eu não estou sozinho. O Espírito Santo ele tá do meu lado. Então eu vou jantar, ele vai jantar comigo também aqui do meu lado, ele está aqui. Então, as pessoas fazem isso, são coisas pequenas, são coisas que não devem envolver misticismo, mas tem que trazer a consciência de que o Espírito Santo ele está conosco. Ele é habitação, nós somos habitação dele. Nós somos movidos por ele. Quando eu sou movido a amar alguém, quando eu sou movido a ajudar alguém, eu preciso entender que é o Espírito Santo que está me levando a isso.
Não é o meu próprio desejo, não é a bondade do meu coração, não é porque eu sou uma boa pessoa, é porque o Espírito Santo está em mim. E quando ele está em mim, ele me leva a isso. Isso é obra de santificação, isso é obra de salvação na nossa vida. Isso, assim, tem a ver com tudo. Tem a ver com o que eu falo, com o que eu faço e com o que eu penso. Tem a ver com tudo. Amém. Sobre o Espírito Santo ser o nosso consolador. É interessante a ideia do Consolador, né? Porque essa ideia do Consolador ela surge por Jesus. Não é o Espírito Santo quem se denomina Consolador. A passagem bíblica é a seguinte: Jesus ele fala que ele vai precisar ir ao céu, ser assunto ao céu. Só que é o seguinte, ele fala para os discípulos que os discípulos não vão ficar sozinhos. Porque ele vai enviar um outro Consolador. E a palavra outro ali, a ideia outro ali, tem a ver com trindade. Porque tem a ver com outro do mesmo tipo. Quando Jesus fala um outro Consolador, significa que Jesus é um Consolador. E ele vai mandar um outro Consolador igual a ele. Então é tanto Consolador quanto ele. Então o Espírito Santo ele vem como sendo o Consolador, porque é aquele que agora vai estar presente. É aquele que enquanto tem lágrimas, ele enxuga essas lágrimas aqui. Lá em Apocalipse 5 a gente vê que vai dizer que ele vai enxugar toda lágrima e tudo mais. Isso na consumação, porque lá na eternidade não vai ter choro, não vai ter lágrima, não vai ter sofrimento, não vai ter nada. Mas aqui hoje, o Espírito Santo ele nos consola. É como se ele nos abraçasse, é como se ele nos desse conforto, conforto que nós não encontramos em lugar nenhum. É a paz que Paulo fala lá em Filipenses, que excede todo entendimento. A pessoa olha para você e fala, meu, sua vida está desmoronando, o mundo está caindo nas tuas costas, e você está aí? Como? O que você está fazendo? Você está muito bem. Não é que eu estou bem. Não é que eu estou bem. É que no fim das contas, Deus, o Espírito Santo, está me consolando. E isso excede, isso vai além. Isso vai além. Isso não cabe. Com certeza. Vamos falar sobre os símbolos do Espírito Santo agora, tá? Fogo. Galera pentecostal aí, se manifeste. Então... Fogo. A ideia de fogo aqui, ela não pode ser entendida como literal, claro, porque a gente não vai sair queimando os outros aí na rua. Mas a ideia de fogo é algo que arde, né? E o Espírito Santo age na nossa vida dessa maneira. Eu lembro de Jeremias. Jeremias, quando ele está sofrendo ali porque o povo não ouve ele, Deus manda Jeremias pregar e fala, Jeremias, você vai pregar, mas ninguém vai te ouvir. Mas você tem que pregar. Mesmo que ninguém vai te ouvir, obedece, vai pregar. Aí Jeremias ele fica tão apreensivo com isso, que ele fala assim, olha, se eu penso por um momento que eu não vou pregar, que eu não vou obedecer a Deus, é como se no meu peito aqui queimasse alguma coisa, como se ardesse aqui dentro de mim alguma coisa, e eu não consigo, eu vou falar, eu vou pregar. Eu não consigo não obedecer, eu obedeço. Então, a ideia do fogo é exatamente isso. É algo que queima dentro do cristão. É algo que arde dentro do cristão, que leva ele. Às vezes esse fogo ele está mais quente. Ele tá numa intensidade maior, às vezes menor. Mas ele está em todo cristão. O cristão precisa fazer o quê? Ouvir a voz do Espírito Santo. É o conselho que Jesus dá o tempo todo no Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então, se você tem ouvido, você está ouvindo? Então ouve. Seu ouvido não é para só ficar de enfeite e criar cera, não. É para ouvir. Você tem ouvido? Ouve. E aí, quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, esse fogo, ele aumenta, ele expande. Ele vem de um jeito assim, sabe, que rasga, vem com tudo. E aí a gente consegue, então, obedecer a Deus, consegue vencer pecado, consegue pegar o evangelho, consegue viver o evangelho do jeito que tem que ser vivido. Não é perfeição, tá? Não é perfeição. Mas é momento de queda, é momento de levantar. Caiu, clama por socorro. Caiu, clama por perdão. Caiu, pede ajuda. Nunca passividade. Nunca concessão com o pecado. Jamais. Certo. O Espírito Santo como vento. Gente, não é poderes, tá? Fogo, vento. Tá entendendo? Não é isso, viu? Não é desenho. O Avatar lá. Ó, o Espírito Santo como vento, é interessante essa ideia do Espírito Santo como vento, porque em João 3 nós temos Jesus falando que ele é como vento. Ele vai para onde quer, faz o que quer e tal, tudo. Só que é o seguinte, no Antigo Testamento a palavra para espírito hebraica é ruach. Ruach é vento, é sopro. A ideia do Espírito Santo
Santo é realmente algo como é que eu posso dizer, nessa intensidade. É realmente como um sopro, como um vento. E aí Jesus vem desnudar isso no Novo Testamento, mostrando que, de fato, o Espírito Santo é assim. Ninguém vê, porque ele é espírito, claro, ele não tem forma corpórea. Então ninguém vê, ninguém sabe de onde ele vem, ninguém sabe para onde ele vai, ninguém sabe. Mas ele vem, ele existe. Então o Espírito Santo, como vento, é aquele que eu coloquei como aquele que sopra as palavras na boca dos profetas. É aquele que sopra aquilo que Deus quer. E aí hoje nós temos isso através da Bíblia. A Bíblia, de fato, a gente pode até dizer que a Bíblia é o sopro do Espírito Santo. Ela é a fala do Espírito Santo. Por quê? Exatamente porque o Espírito Santo ele vem para poder dar para nós o entendimento como? Falando. E aí a ideia de vento, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, é essa. É ligando o Espírito Santo a essa ideia de algo que é leve, algo que é invisível, algo que vai para onde quer e faz o que quer. Enfim, todos os atributos que abrangem a ideia de ser Deus. Só que, claro, sem uma forma corpórea. Se liga, Teu. Você consegue ver o vento? É tipo isso, né? Nilson. Mais ou menos. Nilson disse que é o Capitão Planeta, tá ligado? Que tem os poderes Também. aí. Aí ele tirou do fundo do baú, hein? Mas eu acho que ele é da minha época, entendeu? Nós tá na mesma casa. Eu lembrava do Capitão Planeta. Por isso que veio essas ideias aí. Mas você já é da nova geração, né? Espírito Santo como água. Como eu falei, na verdade a gente vai transitar nos elementos aí, mas a água no Novo Testamento ela tem a ideia de batismo, né? E a ideia de batismo tem a ver com salvação. Não porque o batismo salva, mas porque ele vai ilustrar a salvação, tá? Então, Jesus vai dizer nesse mesmo capítulo de João 3 que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus, né? E a ideia ali é o quê? É exatamente a purificação. Jesus está fazendo uma menção de Ezequiel. Ele está falando algo que Ezequiel fala lá sobre purificação, sobre ser purificado e andar em Espírito. Então, o Espírito Santo, quando a gente vê essa ligação, é exatamente por isso, porque o batismo no Novo Testamento ele vem para poder ilustrar e testemunhar a salvação. Então, eu sou salvo, agora eu confessei Jesus, o que eu vou fazer agora? Eu vou me batizar. E o batismo vai ser o meu testemunho de conversão. Eu não fui salvo porque eu fui batizado, mas já que eu sou salvo, eu vou ser batizado. Tem lá a ideia do eunuco e Filipe lá em Atos. Olha a água aqui, Filipe. O que me impede de ser batizado? E aí Filipe fala, você precisa crer de todo o coração. Aí você pode ser batizado. A ideia é essa. Certo. E o Espírito Santo como selo. Selo? Bom, selo só me lembra de carta. Né? Antigamente as cartas precisavam ter selo para poder enviar. Carta sem selo não enviava, né? Você não podia mandar lá nos correios lá uma carta normal que você não conseguiria. Era preciso o selo carimbado ali para poder enviar. Paulo vem com essa ideia de que o Espírito Santo ele é o penhor da nossa salvação. Ele é o selo da nossa salvação. Então, como que é a ideia? Olha, você é uma carta e você vai ser entregue lá na eternidade. Qual que é a tua garantia da eternidade? O selo que tem em você. Qual que é esse selo? É o Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele é como se fosse a marca do crente. Ele é a marca que está registrada no crente. Por isso que lá no Apocalipse, que muita gente fala da marca da besta, que falam que é um chip, eu não sei de onde tiraram que é um chip, mas o texto não fala isso, mas a marca da besta lá... Hã? Pode ser. Hoje em dia também está assim. Mas o pessoal tenta olhar para aquilo ali e fala, nossa, mas muito crente vai aceitar, não sei o quê. Mas, gente, como é que o crente está selado com o Espírito Santo? Tem um selo nele, tem uma marca nele. Como é que ele vai aceitar outra marca? Ele não pode ser marcado por duas coisas. Ele não pode jorrar água doce e água salgada da mesma fonte. Ou é doce ou é salgada. Ou é a marca do Espírito Santo ou é qualquer outra marca. Então, quando nós olhamos para o Espírito Santo como sendo selo, é aquele que marca a nossa alma. A nossa alma está marcada exatamente com a salvação. E aí, é claro, o que eu falei, nós somos uma carta, essa carta sendo enviada para a eternidade. Chegando lá, o selo que vai ser recebido lá é Espírito Santo, selado. Se nós somos o Espírito Santo,
nós temos a garantia da salvação. Se nós não somos o Espírito Santo, nós não temos esse selo. Aí a marca da besta é o de menos. Só para poder pensar aí. Certo, muito bom. E óleo. Pomba você já falou, devo deixar de fora, né? Sim. Óleo ungido, aqueles? Óleo ungido? Não, tô zoando, né? Pode continuar, acho que já deu. A gente já seguiu, pode continuar. Qual que é a próxima? É o óleo mesmo. Eu tô zoando que é aquele óleo ungido nas Ah, igrejinhas. óleo. Não. Aí misericórdia. O óleo. Então, o Espírito Santo, no Antigo Testamento, quando a gente vê, por exemplo, alguém sendo ungido, por exemplo, Davi, vamos pensar Davi sendo ungido, né? A ideia da unção ali é realmente o Espírito Santo para atuar pontualmente. O rei, ele era ungido como rei naquela ocasião, naquele contexto. Então, o Espírito Santo, ele era uma representação ali a partir do óleo. Não significa, claro, que o óleo ali traria misticismo. Coloca para carregar no branco. Não é que o Espírito Santo, ele vinha ali misticamente, o óleo se transformava no Espírito. Não, nada disso, nada disso. A questão toda é, a partir da expressão da simbologia do óleo, nós temos o Espírito Santo falando através disso. E aí ele usava a boca dos reis, dos profetas, dos sacerdotes, enfim, todos os homens do Antigo Testamento pontualmente. No Novo Testamento, a gente tem uma figura de óleo lá em Tiago, mas que eu acho que não tem tanta ligação com isso. Certo. Como Mas que aqui, é... Como Pode que é falar. a obra do Espírito Santo através da palavra? Como que ele age através da palavra? Palavra, muito bom, muito bom. A gente não precisa nem de muito. Se a gente for lá na pregação de Pedro em Atos mesmo, a gente começa a enxergar que Pedro, ele não falava nada diferente do que Jesus tinha falado. Nada, nada. Tudo que Pedro falava tinha ligação com o que Jesus falava. Então a pregação de Pedro era cristocêntrica, sempre cristocêntrica. Então, na medida em que o Espírito Santo pregava, põe na tomada lá, ó. Põe na tomada lá. Tá ensinando ele aqui. Na medida em que o Espírito Santo, ele ia usando Pedro para pregar o evangelho, ele ia mexendo no coração das pessoas. Então, as pessoas iam entendendo o que estava sendo dito. Lembra que eu falei que o homem natural, ele não tem um coração bom, um solo fértil para o evangelho? Não tem. Então, o Espírito Santo, ele precisa fazer duas obras na pregação, por exemplo. Ele precisa fazer uma obra na boca do pregador e no ouvido de quem está ouvindo. A obra é conjunta. Então, na medida em que o Espírito Santo está trabalhando no coração e na boca de quem prega, ele está trabalhando no ouvido e no coração de quem ouve. Então, a obra do Espírito Santo é uma obra conjunta, sempre com quem prega e com quem ouve, exatamente para convencer ou para condenar. Em João capítulo 6, por exemplo, nós temos ali Jesus diante de uma multidão. E aí essa multidão, ela começa a seguir Jesus por quê? Porque Jesus multiplicou os pães. Jesus multiplica pão, alimenta, enche a barriga de todo mundo e todo mundo começa a seguir Jesus. E aí, dali a pouco, Jesus começa a falar, olha, pessoal, é o seguinte, eu sei que vocês estão aqui por causa do pão, mas, na verdade, esse pão que vocês comeram aí, eles alimentam vocês só agora. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que desceu do céu. Aquele que não comer de mim, não tem vida eterna. Na hora que o pessoal começou a ouvir, falar, peraí, eu não vou comer de graça? Que é tudo petista lá. Eu não vou comer de graça? Como assim? Como que eu não vou comer de graça? Ele está falando que ele é o pão, ele não vai mais multiplicar pão? Não, a ideia não era essa. A ideia de Jesus não era alimentar a barriga das pessoas, era alimentar a alma. Então, a partir do momento em que Jesus prega ali o evangelho, o que acontece? A multidão vira as costas e vai embora. E aí fica quem? Fica os 12. Na hora que fica os 12, Jesus pergunta, olha, vocês querem ir também? Vai, pode ir. Ou seja, Jesus não precisa de ninguém. Ele é independente. Aí ele fala para os 12, vocês querem ir também? E aí Pedro responde, Senhor, para quem nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde que a gente vai? É só o Senhor que tem a salvação. Para onde que eu vou? Então a gente tem dois grupos. O grupo que ouve o evangelho e rejeita, o Espírito Santo endurece o coração daquelas pessoas, e o povo que ouve o evangelho e confessa Cristo como Senhor, que é o que acontece com Pedro e os 12. Então, a obra do Espírito Santo sempre é assim, ou convencendo, ou
condenando, porque a palavra faz isso. A palavra diz que aquele que crê no Filho tem a vida eterna, aquele que não crê está condenado. Basicamente é isso. Certo. Um pouquinho daqui, né? Só aqui especificar, tá? A obra do Espírito Santo em relação ao mundo, né? Que nem você já vai falando. Ele convence, né? Ou condena. Sobre ele convencer do pecado, da justiça e do juízo. Aumenta um pouquinho. Bom, a ideia então aí a gente tem pecado, justiça e juízo, certo? Isso. O próprio texto de Mateus, ele vai dizer isso. Eu não lembro agora qual que é a referência aqui. Cadê o Nilson para me ajudar? O Nilson sabe dos versículos aí, Tá viu? aí, ó. Daqui um dia eu vou fazer live com ele também. Salve, Vamos sapo! procurar aqui. Sério. Ó, eu achei aqui. Não achei não. Bom, a ideia então aqui, o próprio texto já explica já a ideia de pecado, justiça e juízo. No próprio texto, eu só não queria entrar porque eu queria falar exatamente como o texto fala, tá? Aqui. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, por quê? Porque eles não creem em mim. Então, o fato de não crer em Jesus é um pecado. O fato de você negar que Jesus Cristo é o Salvador, dizer que você não quer, é um pecado, claro, né? Talvez aí o pior de todos os pecados, porque te leva à condenação direta. Da justiça, por quê? Porque ele vai para o Pai, e vocês não me verão mais. Ou seja, Jesus já está falando que ele vai ser assunto ao céu de novo. Ele vai sair dessa realidade agora terrena, humana, e ele vai para o Pai, tá? E do juízo por quê? Porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ou seja, Satanás já está condenado. Embora ele esteja fazendo todas as obras dia após dia dele, já está condenado. Nada vai mudar a condenação de Satanás. Tem pessoas que falam, mas se o diabo se arrepender, ele pode ser salvo. Que mentira, que balela. Jesus garante isso que não, garante que ele já está julgado. O julgamento de Satanás já foi feito. Satanás está condenado. Sabe quanto que foi o julgamento de Satanás? Gênesis 3,15. O descendente da mulher vai pisar na cabeça do descendente da serpente. Então, Satanás ali, personificado na serpente, na cobra lá do Gênesis, ele foi ali já condenado. A sentença de condenação já foi dada, já foi posta. Então, ele já foi julgado, ele já está condenado. Então, do pecado, da justiça e do juízo, nesses 3 pontos, como o próprio Jesus fala. É o que eu falei, eu não queria eu mesmo explicar, porque o próprio texto já responde, né? A gente consegue fazer os comentários em cima, mas é uma das partes ali que Jesus ele fala e explica o que ele fala. Certo. O Espírito Santo regenera a pessoa. Exatamente. A regeneração é exatamente o que eu falei do transplante de coração que ele faz, né? A realidade do homem natural é de morte. O homem está morto naturalmente. Então ele precisa ser regenerado. O que é regenerado? É gerado de novo. Então, a melhor ilustração que eu vejo disso é o Vale dos Ossos Secos lá em Ezequiel. Imagina quantos ossos tinham lá, de pessoas diferentes. Deformados, às vezes nem osso, é tudo pó lá, cinza já, virou cinza. O que Deus fala para Ezequiel? Ezequiel, profetiza. E Ezequiel começa a profetizar naquele momento e a falar. E a palavra de Deus começa a transformar ali. E aí o texto vai dizer que ele começou a ouvir muito barulho de osso batendo, batendo osso. Dali a pouco começou a formar em corpo e veio, juntou tudo. E aí dali a pouco tinha um monte de homem. Falei, rapaz, que coisa. É isso que acontece. Aquela passagem, ela mostra pra gente de maneira visual exatamente o que Deus faz com a gente espiritualmente. Ele transforma aquilo que está morto em vivo. Ele transforma aquilo que não só está morto, mas está, sei lá, já está enterrado há mais de 1000 dias, já está, sabe, mortíssimo. Morto. Então, a obra de regeneração é a obra de dar uma vida de novo, é gerar de novo, é um novo nascimento. Sabe aquela expressão que o povo usa quando acaba se livrando de um acidente muito grave? Nossa, eu nasci de novo. É mais ou menos essa ideia, e é essa a ideia. É nascer de novo, você nasceu de novo, você estava morto, você morreu. E Deus vem e te traz de volta à vida. O Espírito Santo ele é o principal
operador dessa obra. Ele é quem faz diretamente essa obra. Exatamente quando ele faz o quê? Quando ele abre os nossos ouvidos e transforma o nosso coração. Aliás, invertendo as ordens. Quando ele transforma o nosso coração e abre os nossos ouvidos. Certo. Sobre garante a salvação, você já falou, né? E quer falar alguma coisa a mais? Ou não? Não, o selo. Sobre o selo, né? Testifica que somos filhos. Terminando aqui, a gente já vai lá, tá bom? Filhos, né? Filhos. Olha, a ideia de filhos é interessante, porque Paulo, em Romanos 8, fala isso. Paulo está falando ali sobre a relação entre Espírito Santo e o crente. E ele fala exatamente isso, que o Espírito Santo nos leva a chamar Deus, a clamar para Deus, Abba, Pai, né? Então, a ideia de ser filho, ela é realmente uma obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos torna filho de Deus por adoção. É como se, de fato, nós fôssemos bastardos. Nós não éramos filhos. Pelo contrário, nós não somos judeus. Nós aqui, gentios, tá? Especificando. Nós não somos judeus. A gente não veio de linhagem judaica. A gente está longe de Israel. Muitos de nós detestam Israel. Não gostam nem de Israel. A gente não tem nem... Sabe? Era impossível que a gente nascesse lá de Israel. Foi preciso outras coisas acontecerem para a gente nascer aqui hoje no Brasil, na América. Mas ainda assim Deus vem e nos torna filho. Então o Espírito Santo ele vem fazer uma obra de adoção exatamente maravilhosa. E a adoção, para muita gente, a adoção é vista como algo ruim, né? As pessoas falam assim, nossa, mas vai adotar filho, não sei o que e tal. Mas quando a gente olha para isso, com o olhar de Deus, com o olhar da salvação, a gente vê que a melhor coisa que aconteceu na nossa vida foi o Espírito Santo ter nos levado como filho adotivo. Se isso não acontece, a gente é bastardo, a gente está abandonado, a gente está realmente órfão. Porque a gente não tem pai. Se Deus não é nosso pai, a gente não tem pai. Ele é o único pai, ele é o único que realmente é pai. Então, o Espírito Santo ele vem nos levar a Deus e nos levar a reconhecer a Deus como pai. Então, nós olhamos para Deus não mais como sendo, sei lá, um ser que criou tudo, um ser que está muito longe, um ser que transcende, um ser que é pai de todos. Não. Ele é pai daqueles que o Espírito Santo convenceu e levou até a presença dele. E é isso que Romanos 8 vai dizer. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis e ele nos leva a olhar para Deus e dizer, Abba, Pai. É um clamor. Abba, Pai. Deus é nosso Pai. E Deus é nosso Pai no sentido literal da palavra. Melhor Pai do que qualquer outro Pai da história, da Terra. A gente tem exemplo de pai ruim, a gente tem exemplo de pai bom, a gente tem exemplo de pai muito bom, de pai muito ruim, mas o único exemplo de pai, do jeito que tem que ser pai, é Deus. E eu falo mais. Aqueles que não olham para Deus como sendo o exemplo de pai, nunca, jamais vão conseguir ser o mínimo possível de pai para alguém, aqui, nesse mundo. Então é preciso a gente olhar para Deus. Não adianta, se não tem temor a Deus, pode até ser um pai presente, um pai cuidadoso, mas nunca vai conseguir atingir o patamar de pai, do jeito que a Bíblia estabelece. Porque é só olhando para Deus, é só imitando a Deus como pai, é só tendo Deus como pai, que a gente passa a imitar. Tem um livro que chama Você se torna aquilo que você adora. Então, se eu adoro, sei lá, o dinheiro, eu vou me tornar quem? Eu vou me tornar um fanático por dinheiro. Se eu adoro, sei lá, imoralidade sexual, eu vou me tornar um imoral. Agora, se eu adoro a Deus, não é que eu vou me tornar um Deus, mas eu vou me tornar cada vez mais parecido com esse Deus. Então, se eu estou adorando a Deus, as minhas atitudes como pai vai ser exatamente como é a atitude de Deus comigo. Então, se Deus me trata como pai de um jeito, eu devo tratar meu filho como? Da mesma forma que Deus me trata. Deus não me disciplina, não me corrige, eu também vou corrigir meu filho. Deus não me ama, eu também amo meu filho. Deus não cuida de mim, eu também vou cuidar do meu filho. Ele não se importa, não se preocupa com cada detalhe, eu também vou me importar. E isso tudo, essa compreensão, esse entendimento, ele só é possível porque o Espírito Santo nos revela isso. Ele mostra pra gente Deus como Pai. E quando ele mostra pra gente Deus como Pai, a gente começa então a entender que nós somos filhos e que nós precisamos viver também como filhos aqui e ser bons pais, ser bons filhos, enfim, tudo que vem junto com tudo isso. Amém. Alguma dúvida que o cliente é um bom pai aí, gente? Não, né? Nenhuma. Tô aprendendo. Sobre o Espírito Santo deter o poder do anticristo. Um resuminho, né? Porque isso aí vai ser um tema longo e tal, né? Muito, muito bom.
vai entrar em muitas coisas, mas na verdade é o que eu falei. Vai acontecer algumas coisas, já está acontecendo algumas coisas. A Terra vai ficar estranha, acontecimentos vão vir, já estão vindo, já está acontecendo, mas o que todo mundo precisa saber é que no fim das contas, no fim de tudo, o Espírito Santo ele vai ter uma igreja triunfante, ele vai ter uma igreja que vence tudo isso por causa do poder de Jesus. E o anticristo, que é a figura, é a personificação de um homem especificamente, ou para algumas pessoas é um sistema, enfim. O Espírito Santo ele é maior do que qualquer um desses elementos, seja homem, seja sistema, seja o que for. Então, a ideia dele deter o poder do anticristo, e não só do anticristo, mas de Satanás, de tudo, é porque ele realmente ele é soberano, porque ele é Deus. Então, essa expressão de ser talvez ele um antagonista do Espírito Santo, é exatamente porque ele vai vir aqui no ministério dele. Lembra que eu falei? Antigo Testamento, ministério do Deus Pai. Evangelho, comecinho de Atos, ministério de Jesus. Atos 2, até a consumação dos séculos, ministério do Espírito Santo. Então, como a gente está hoje na era do Espírito Santo, no ministério do Espírito Santo, nós vamos enxergar ele concluindo as coisas. Ele é quem vai nos levar até o final. Para no final, então, Jesus vir, julgar as nações e fazer tudo que está lá em Apocalipse, em Mateus, enfim. Mas até que isso se conclua, o Espírito Santo é quem nos guarda. É ele quem nos conduz, que nos guia. Então ele vai fazer isso. Ele vai deter o anticristo, ele vai deter Satanás, ele vai vencer as nossas guerras, as nossas batalhas e vai nos levar até a consumação de tudo, até a eternidade. Amém. E para finalizar aqui, o que é o batismo no Espírito Santo? Bom, hein? Achei que nem ia perguntar essa. Até esqueci. Bom, o batismo no Espírito Santo ele é visto hoje de uma maneira bem deturpada também, tá? As pessoas pegam o texto lá de Mateus 3, onde João diz que Jesus iria batizar com o Espírito Santo e com fogo, e acha que aquelas duas coisas ali são uma só. Jesus vem para batizar com o Espírito Santo e com fogo o crente, tá? Mas não é bem assim, não é bem assim. A continuação do texto de Mateus 3 mostra que o batismo com fogo, ele é comparado as cinzas que queimam, tá? Então ele vai falar sobre cinzas que queimam ali e tudo mais, e um fogo que não se apaga. Aonde é o fogo que não se apaga? É no inferno, é a eternidade do lago de fogo, tá? Então, quando a gente vê a Bíblia falar sobre o batismo com o Espírito Santo, a gente tem que entender isso como a operação da salvação na vida do crente. Então, João vem apresentar Jesus como sendo aquele que vai salvar e condenar. Como que ele salva? Batizando no Espírito Santo. O que é o batismo hoje no Novo Testamento? É a imersão, quando nós fazemos ali do testemunho de quem nós éramos e quem nós somos, certo? Então, o batismo com o Espírito Santo é a mesma coisa. É como se nós estivéssemos sendo imersos no Espírito Santo. Olha, eu não sou salvo. O Espírito Santo vem, habita em mim, agora eu sou salvo. Então, a ideia de ser batizado com o Espírito Santo tem a ver com salvação. Quando eu sou batizado com o Espírito Santo, eu sou salvo. Então, não é a evidência disso não é falar em línguas, tá? Como muitas pessoas falam. A evidência disso é você segurar a tua língua. Tô brincando, sabe? A evidência disso é você andar numa vida de testemunho, numa vida de santidade, numa vida diferente, tá? Porque não adianta nada a pessoa ter lá o dom de línguas e não viver como crente, né? E tá afundado no pecado, tá fazendo um monte de coisa errada. Não adianta, não adianta. Então, qual que é o resultado de ser batizado com o Espírito Santo? Exatamente andar em espírito, tá? Como diz Romanos 8, versículo 1 lá, né? Não há nenhuma condenação mais para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora nós andamos segundo o Espírito. E, para fechar, a ideia de batismo, como eu falei, tem a ver com a ideia de mergulhar, ser imerso, certo? Então, quando nós pensamos lá em Atos sobre o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, o que é derramar? Pega um copo de água e derrama. Quando você derrama, vai espalhar água, vai molhar tudo, certo? Então, quando nós olhamos o Espírito Santo sendo derramado sobre todo crente, o que isso significa? Que agora todo crente tem o Espírito Santo. Por isso,
que todo crente é batizado com o Espírito Santo. Porque ele já foi derramado sobre todo crente. Então agora todo crente, todo aquele que confessa Jesus de fato, ele tem o Espírito Santo habitando nele. E ele passa então a ser alguém batizado com o Espírito Santo. Amém, muito obrigada, Clinton. Não vamos falar sobre dons e frutos, tá? Porque eu acho que isso é um tema para uma outra live, que daí vem muita coisa. E é isso aí, sério mesmo. Obrigada, que Deus continue te usando, tá? E nós também vamos chamar mais vezes aqui, tá bom? Se acostume, Alto certo? Deus Pai. Obrigada mesmo. Ah, um abraço aí para Ezequiel também, viu? Daqui a um tempo, quem sabe ele também vai fazer live, né? Uns anos com nós. Ó, falta Deus Pai agora, né? Tem que fazer Deus Pai. Quer te dar boa noite pra todo mundo. Boa noite, Ezequiel. Sim, vamos fazer Assim, ainda a Trindade. pra gente completar a Trindade, aí tem o Deus Pai, entendeu? Mas é isso, obrigado aí pela oportunidade, viu? É sempre muito bom. Espero que tenha satisfeito a curiosidade, as dúvidas e tudo mais. E eu estou à disposição. O pessoal pode seguir a página e chamar na página, ou me chamar no pessoal, não tem problema, tá? Eu estou à disposição aí para o que precisar. Então tá, boa noite. Fiquem com Deus aí, Boa galera. noite. Até mais. Deus abençoe.